Olá, meu povo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal de informações previdenciárias do escritório Fábio Turaz Advocacia. E eu quero te fazer um esclarecimento. No último vídeo que nós publicamos, nós falamos um pouco sobre a dengue, algumas maneiras, alguns métodos de prevenção contra essa terrível doença que tem assustado. Aqui na minha região são vários os casos de contaminação por dengue, pessoas inclusive vieram a óbito. E eu sei que por todo o país isso acontece em diversas outras cidades. Então foi uma maneira do nosso escritório colaborar com você que nos acompanha, levando um pouco de informações a respeito do que fazer para prevenir que essa doença se alastre dentre nós, E eu tenho recebido, como recebi, diversas mensagens no meu WhatsApp particular, me perguntando: Fábio, nós não vamos mais falar de previdência? Previdência não é o assunto mais do nosso canal? Muito pelo contrário, meu pessoal. A previdência social é a nossa especialidade e por isso nós vamos sempre falar de previdência, de todas as alterações, de todas as mudanças, de todas as possibilidades de reforma nos requisitos para a concessão de todos os benefícios previdenciários. Aqui neste canal, você que nos segue, você que nos acompanha, terá sempre informação de qualidade, onde nós vamos semanalmente bater um papo, eu e você, isso mesmo, nós dois, bater um papo sobre algumas regras e algumas mudanças que estão por vir na Previdência Social. E hoje, meus amigos, nós vamos falar mais uma vez, é o segundo vídeo de uma série de vários que nós vamos fazer, trazendo algumas informações, algumas inovações aí trazidas pela medida provisória número 871 de 2009, que vem sendo popularmente chamada como a nova fase da Operação Pente Fino do governo do Jair Bolsonaro. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios por incapacidade. Isso mesmo, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, bem como as perícias de reavaliação. O que vai mudar? O que vai acontecer? Quais são as novas regras? Quais são os novos requisitos? O que teve de verdade de alteração nesses benefícios? Mas antes disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui logo abaixo do vídeo, inscreva-se no nosso canal e também lembre-se de clicar no sininho que tem ao lado. Isso vai possibilitar que sempre que um novo vídeo nosso for colocado no ar, que você seja avisado e possa, enfim, compartilhar com a gente desta informação. E veja bem, o seu comentário e a sua curtida, se você gostou do nosso vídeo, é claro, isso é muito importante para que nós consigamos levar este vídeo para milhares de outras pessoas. Por isso eu quero contar com você. Inscreva-se no nosso canal. Pois bem, vamos ao que interessa de verdade. Essa medida provisória 871, trazida agora no dia 18 de janeiro de 2019, ela vem sendo chamada de uma medida provisória que vai combater fraudes, uma medida antifraude. Foi essa a grande divulgação que foi feita. A nova medida provisória, ela visa apenas combater as fraudes, ela vai apenas cancelar os benefícios que foram concedidos com irregularidades. Pois é, meus amigos, mas não é só isso. E é preciso ficar muito atento, porque ela trouxe no seu conteúdo muitas regrinhas novas que vão alterar uma série de benefícios. E é isso que nós vamos passar ponto a ponto, cada mudança que teve, neste vídeo, parte 2, a respeito dos benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E logo de cara, meus amigos, quando a gente começa a leitura da medida provisória, a gente já percebe que os benefícios por incapacidade,
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez vão continuar sendo convocados para a perícia de reavaliação. Pois é, eu sei que essa talvez seja a maior dúvida que você tenha. Fábio, eu já passei por perícia no pente fino do governo Temer. Eu posso novamente ser convocado para uma nova perícia de reavaliação no INSS? Pois é justamente isto que a medida fala. Quem estiver sem perícia de reavaliação há mais de 6 meses pode sim ser convocado para uma nova perícia de reavaliação. Portanto, se você fez uma perícia, se você foi convocado para a perícia do pente fino lá do Temer, em 2017 ou em 2018, se você já fez uma perícia e daquela perícia já se passaram mais de 6 meses, infelizmente, você pode sim ser convocado para uma nova perícia de reavaliação. Então vamos lá. Quem já fez perícia por 6 meses, há mais de 6 meses, quem não tiver no seu benefício a programação da data de cessação, ou seja, se não tiver ali no seu benefício, o benefício do segurado X vai cessar daqui 2 meses, né, no dia tal. Quem não tiver essa data de cessação definida, pode sim ser convocado para nova perícia no INSS. E aqueles que também não estiverem sido encaminhados para uma reabilitação profissional, também vão ser convocados para uma nova perícia de reavaliação. E eu quero fazer uma observação agora. Eu quero que você me ouça. Para tudo que você estiver fazendo e presta atenção só nesse vídeo, só no que eu vou te falar agora, porque isso vai impactar milhares de pessoas. Veja bem, todos podem ser convocados, inclusive aqueles que têm mais de 55 anos de idade, estão aposentados por invalidez, somado ou não com o período de auxílio-doença, por mais de 15 anos. Veja bem, essa é uma regra nova. Estão isentos de nova perícia apenas quem tiver mais de 60 anos de idade e for aposentado por invalidez. Você tem menos de 60 anos de idade e está aposentado por invalidez? Você pode ser convocado para a perícia de reavaliação. E com certeza isso vai acontecer. Então, vamos ficar claro. Somente quem tem acima de 60 anos é que está livre de uma nova convocação para a perícia de reavaliação. Um outro ponto bastante importante que eu quero conversar com você agora é quando o segurado perde a qualidade de segurado. Vamos lá, eu vou tentar te explicar para que você entenda da forma mais simples possível. O que é a qualidade de segurado? A qualidade de segurado é justamente quando o segurado ele cumpre a carência para um determinado benefício e, portanto, se alguma coisa acontecer nesse período, ele tem a garantia do benefício previdenciário, tá? Então, o segurado, no caso de auxílio-doença, ele pagou 12 contribuições. Após essa 12ª contribuição, se ele vier a ficar doente, ele vai só apresentar a documentação no INSS, comprovar essa situação e o benefício vai ser concedido a ele. E quando é que o segurado perde, então, a qualidade do segurado? São 3 hipóteses que são determinantes. Primeira delas, a partir do momento que o segurado ele deixa de trabalhar empregado, né, com contrato de trabalho para uma terceira pessoa, quando cessa o contrato de trabalho dele, ou no caso do autônomo, quando paga a última contribuição, ele tem 12 meses, que é o chamado período de graça, que ele pode, mesmo sem fazer a contribuição para o sistema previdenciário, se algum infortúnio acontecer, se alguma doença ele for acometido, sei lá, vamos imaginar, o segurado caiu, tropeçou e quebrou a perna, machucou, ele vai precisar ficar afastado por um período. Nesses primeiros 12 meses, após a última contribuição, mesmo que ele não continue contribuindo para o INSS, ele ainda tem a garantia da cobertura do INSS. Esse é o primeiro caso.
O segundo ponto, quando após a última contribuição, ele comprova uma situação de desemprego. Portanto, esse prazo de 12 meses inicial, ele vai ser alterado para mais 12. O segurado vai ter 24 meses que mesmo sem contribuir, ele vai receber o benefício da Previdência Social. E uma terceira possibilidade é quando o segurado tem mais de 120 contribuições pagas, sem que nesse período das 120 tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado. Então esse prazo que inicial é de 12, ele pode ser aumentado por mais 12. Então ele pode chegar num total de 36 meses sem contribuir para o INSS, que mesmo assim ele vai ter a cobertura de um benefício por incapacidade, caso ele precise requerer esse benefício na agência da Previdência Social. Só quero fazer uma observação quanto a esse ponto. No caso do segurado facultativo, esse período que possibilita ficar sem contribuição, ele é só de 6 meses. Segurado facultativo, 6 meses. Empregado ou contribuinte individual, que a gente chama popularmente de autônomo, esse prazo pode ser, de acordo com o que eu já falei anteriormente, de 12 meses, de 24 meses ou de 36 meses. E o que acontece então depois de vencido esse prazo? Passou esse prazo todo que nós falamos, de 12, de 24 ou de 36 meses, e o segurado lá na frente, ele retomou para o seu emprego, ele voltou a contribuir, depois de 4, 5 anos. Fábio, o que eu faço para retomar a qualidade de segurado, para cumprir novamente o período de carência? Pois é, agora com a MP 871, o segurado vai precisar novamente cumprir todo o período de carência. Ou seja, ele vai ter que contribuir por 12 meses novamente para a Previdência Social. Só depois, então, é que ele pode requerer algum benefício em razão de uma incapacidade. E um ponto importante a ser observado: o problema de saúde que gera a incapacidade, ele tem que ser constituído posteriormente às contribuições. Ele não pode ser antes da contribuição. Ele não pode estar doente, após a doença pagar as contribuições e depois requerer o benefício. Isso não pode acontecer, salvo a hipótese de agravamento de um problema anteriormente constituído pelo segurado. Uma outra inovação trazida pela medida provisória 871 diz respeito ao segurado que é recluso, ou seja, aquele segurado que em razão de uma prática ilícita, de um crime, ele vai ser preso. Se ele ficar doente nesse período, durante 60 dias, o seu benefício vai ser suspenso. A partir do recolhimento, a partir da prisão, mesmo se ele já estiver recebendo o auxílio-doença, o benefício vai ser suspenso pelo prazo de 60 dias. Se nesses 60 dias ele for solto, ou seja, for colocado em liberdade, não tem problema nenhum, o benefício vai ser restabelecido e ele volta a receber o auxílio-doença normalmente. Agora, passados os 60 dias e esse segurado continua preso, continua recolhido no sistema carcerário, aí o seu benefício de auxílio-doença vai ser cessado. Importante observação, a medida provisória, ela fala apenas em auxílio-doença. Portanto, um aposentado por invalidez que por um motivo ou outro for preso, essa regra não se aplica. Pelo menos não é o que a medida provisória fala. Ela só fala nos casos de auxílio-doença. É importante essa observação. Então, todas essas medidas que nós falamos a respeito dos benefícios por incapacidade, a questão da convocação para nova perícia, a questão dos requisitos aí para retomada da qualidade de segurado, cumpriu novamente o período de carência, a questão do auxílio-doença, do benefício por incapacidade para o recluso, para o preso, ela
elas já estão em pleno vigor. E a dica que nós queremos deixar para você que nos acompanha é que, primeiro, fique atento a todas essas mudanças e, segundo, se você se encaixa dentro de tudo que nós falamos aqui neste vídeo, eu quero deixar uma dica bastante importante. Se você continua fazendo um tratamento regular em razão de um problema de saúde, é muito importante que você mantenha todos os seus relatórios médicos, os seus exames médicos comprobatórios, seja exames de sangue, exames laboratoriais, exames de tomografia, de ressonância magnética, de raio-x, enfim, qualquer exame que seja, mantenha-os atualizados, né? Passe com frequência pelo seu médico e renove o diagnóstico do seu médico a respeito do seu problema de saúde e do que esse problema de saúde traz na sua vida laborativa a título de incapacidade. Ou seja, o que é que você pode fazer com esse problema de saúde e o que você não deve fazer por conta de um comprometimento aí, do agravamento do seu estado de saúde e da incapacidade que é gerada. Porque no momento em que você for convocado para uma nova perícia de reavaliação, você vai conseguir comprovar para o perito da Previdência Social que a sua incapacidade continua e que, portanto, você deve continuar recebendo o benefício por pelo menos mais um período, de acordo com a recomendação do seu médico ou de acordo com a avaliação do próprio perito da Previdência Social. O que eu quero que você entenda é que as perícias vão acontecer periodicamente. Não vai existir mais aquele benefício concedido por longos e longos anos sem que seja reavaliado, a não ser para os que já têm mais de 60 anos de idade e estão aposentados por invalidez. E um outro ponto que sempre me pergunta, pois é, os médicos do INSS vão continuar recebendo o bônus por perícia extra que eles fizerem. Quando ele te convoca em caráter extraordinário, ele vai continuar recebendo um bônus da Previdência Social. É um absurdo, mas é o que a medida provisória traz de continuidade do que já foi praticado lá na medida provisória do pente fino do governo Temer. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você. E eu te peço, continue nos acompanhando aqui no canal, que dentre alguns dias nós traremos o terceiro vídeo desta nova série, a nova Operação Pente Fino do governo Bolsonaro, a nova Operação Pente Fino da medida provisória 871. Um forte abraço para você e nós nos encontramos no próximo vídeo.